Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais. E agora, também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30, com reprise às segundas, às 9 horas, depois do Pauta Alternativa. No programa de hoje, vamos receber o presidente do Corém Maranhão, Zé Carlos Araújo. Na pauta, eleição no Corém e situação do piso de enfermagem para os trabalhadores do setor privado. Zé Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, é uma satisfação podermos estar aqui para discutir, para apresentar, trazer as novidades, trazer o que tem de melhor para os profissionais da enfermagem, que quem ganha com isso não são apenas os profissionais da enfermagem, mas toda a sociedade, porque precisamos do profissional habilitado, do profissional que está satisfeito com o trabalho, para que ele possa dar uma boa assistência para toda a sociedade. Então, agradecer a este espaço, que é um espaço importante e para levar informação para todos os profissionais. Presidente, primeiro vamos falar um pouco sobre o processo eleitoral que acaba de ser finalizado e o senhor foi reconduzido por ampla maioria. Essa, inclusive, foi a primeira vez que efetivamente houve uma reeleição no Corém. Fale um pouco para a gente como se deu esse processo. Tudo bem, Ricardo. Eu queria, nesse momento, agradecer a todos os profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, porque foi uma eleição no dia 2 de outubro, né? E foi uma eleição muito democrática, né? Houveram 4 chapas que pleiteavam, né, a gestão para o Corém Maranhão, referente ao triênio 2004, 2025, 2026, e nós logramos êxito. Tivemos muito trabalho durante a nossa primeira gestão e o resultado disso foi a reeleição, a recondução para a gestão do Corém Maranhão neste próximo triênio. Tivemos muito trabalho, nunca descansamos, nunca deixamos de atender o profissional durante a pandemia, depois da pandemia e agora dando essa continuidade. Então, assim, é um motivo de agradecer, porque todos os profissionais votaram em peso para a Chapa 2. Como você disse, nunca antes tínhamos uma reeleição do Corém Maranhão e nós logramos isso. A Chapa 2 foi reeleita com a maioria dos votos, tanto é que com muita satisfação, se juntarmos todos os votos das chapas, não dá a quantidade de votos que a Chapa 2 teve. Então, para nós é uma grande satisfação e motivo de alegria. Agora, essa margem tão grande, o que representa de fato para a categoria? Para a categoria, representa que a gestão está trabalhando incansavelmente, intensamente, diuturnamente. A nossa plenária, que é composta por 18 conselheiros, né, trabalhou durante esses 3 anos mostrando um trabalho efetivo, um trabalho de fiscalização, um trabalho de desenvolvimento no processo ético, um trabalho perante as lutas dos trabalhadores da enfermagem, inclusive do piso salarial da enfermagem. Nós nunca cansamos, mas estivemos na chuva, no sol, durante a noite, representando em todos os gabinetes, em Brasília, aqui na capital, no estado do Maranhão. Então, isso tudo foi uma representação do trabalho desenvolvido por toda a gestão, todos os nossos 18 conselheiros, né? Então, a diretoria, né, que é composta por mim, pelo doutor Deusdede, que é o secretário, doutora Kelly, que é a tesoureira, e mais todos os nossos representantes no estado do Maranhão, os conselheiros que trabalharam tanto aqui na capital quanto no interior, mostrou que trabalharam bastante. Então, o resultado disso foi a recondução e a reeleição para a nossa chapa. Além do piso para a categoria, que falaremos mais tarde, quais pautas estão mobilizando os trabalhadores nesse setor? Hoje nós temos, trabalhando incansavelmente, né, para a fiscalização do exercício profissional, porque precisamos ter o profissional habilitado, registrado junto ao seu conselho de classe. Nós trabalharemos cada vez mais para o dimensionamento de pessoal, porque com o piso salarial da enfermagem, nós tínhamos aí a ideia de que poderia haver demissões do quadro nas instituições, tanto pública quanto privada. Então, nós estaremos fiscalizando o dimensionamento de pessoal. Nós tivemos um ganho
muito importante, que se tratou também, né, do repouso digno. Nós temos uma lei federal hoje que fala sobre o repouso digno para a enfermagem. Então nós iremos trabalhar intensamente na fiscalização. Aonde houver enfermagem nos 217 municípios, tenha certeza que nós estaremos fiscalizando tanto o exercício profissional para poder retirar o profissional que ele não está devidamente registrado e também trabalhando com o dimensionamento de pessoal para que não haja uma sobrecarga do profissional e com isso que possa prestar uma assistência de qualidade para a sociedade. Presidente, ainda tem muitos profissionais não registrados? Ricardo, é importante essa pergunta porque em alguns interiores do estado do Maranhão há profissionais sim que não estejam habilitados, não estejam registrados. Qual é a problemática disso? Aquele técnico de enfermagem que termina seu curso técnico, o acadêmico de enfermagem que termina seu curso superior, muitas das vezes ele não registra. E aí, em alguns locais do interior do Maranhão, há profissionais. E isso daí é um crime de exercício ilegal da profissão. E é o que nós precisamos combater. Em algumas fiscalizações que nós tivemos presente, e todo mês nós temos aí os fiscais, juntamente com os conselheiros que realizam a fiscalização, nós encontramos. E aí, de imediato, afastamos aquele profissional para que ele possa se regularizar. E ele poderá responder criminalmente por exercício ilegal da profissão. E qual a alegação para não se registrar? Na verdade, o que eles colocam muitas das vezes, às vezes uma falta de tempo, né, de vir registrar. Nós temos as nossas subseções para poder fazer esse registro, não somente aqui na capital, mas nós temos no interior, em Pinheiro, Balsas, Imperatriz, Coroatá e Caxias. Então não há um motivo para que ele não possa se registrar. Ele alega uma falta de tempo que não há. E nós precisamos entender, e a sociedade também, que ela pode também solicitar. Você é registrado, você é enfermeiro, você é técnico, mostra a sua carteira, a sociedade pode fazer isso. Então nós precisamos combater esse exercício legal. Na verdade, não há motivo. Eu coloco para você, não há motivo para o profissional não estar registrado. E os responsáveis técnicos das unidades, eles têm por obrigação admitir esse profissional que tenha primeiramente o seu registro em seu conselho de classe. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente do Corém Maranhão, Zé Carlos Júnior. Zé Carlos, após muitas discussões e a mobilização permanente da categoria, finalmente foi promulgada a Lei Nacional do Piso da Enfermagem. Como a categoria recebeu essa notícia? A categoria ela recebeu com muita satisfação, porém com muitas dúvidas, Ricardo, porque a lei ela é de 2022, a Lei 14.434. Porém, para a execução dessa lei, precisou muitas tratativas, né, e articulações políticas para o recurso do Ministério da Saúde vir para os estados e municípios. Então, foi uma satisfação muito grande. Só que a satisfação agora ela teria que ser efetiva com o dinheiro no bolso, com o dinheiro na conta, no contra-cheque. E aí isso daí foi uma demanda muito grande. Mas aí a satisfação grande foi quando os primeiros municípios do estado do Maranhão começaram a pagar. Então, assim, a categoria, ela mostrou a satisfação, o trabalho, o empenho da categoria e agora a satisfação por estar recebendo o recurso, essa transposição de recurso, né, que é uma complementação do piso salarial da enfermagem. Então, hoje, muitos municípios, né, e o estado do Maranhão estão pagando, não na sua totalidade ainda, mas já estão pagando sim. Pois é, o governo federal já disponibilizou no orçamento o recurso para que o piso pudesse ser pago. Os municípios já efetuaram o repasse para todos os trabalhadores? A maioria dos municípios do estado do Maranhão, né? Tanto é que é uma satisfação aqui no estado do Maranhão poder dizer que muitos municípios e o estado pagaram. Porém, falta muitos ainda pagarem. Eu digo aqui, a Prefeitura de São Luís pagou? Pagou. Mas falta hoje, e eu digo isso na sua totalidade, a transparência.
da transferência desses recursos, porque nós temos o desconto do imposto de renda, o desconto do INSS, e aí o profissional que está solicitando essa transparência no contra-cheque para saber qual a porcentagem que foi, qual o recurso que foi passado, né? Foi o recurso passado em sua totalidade? Nós ainda não temos essa transparência, e é isso que nós estamos solicitando junto com os sindicatos para que as prefeituras e o Estado possam mostrar essa transparência na transferência dos recursos. Mas o que as prefeituras e o próprio Estado alegam para que isso não seja feito? Alegam que hoje nós temos aí 3 cartilhas do Ministério da Saúde. Então, teve uma primeira cartilha que estava ainda no primeiro momento, que eles estão ainda se adequando, se adaptando. Por conta disso, há uma transferência de recurso insatisfatória ainda e muitos erros. E aí estão nessas correções. Porém, alguns profissionais que receberam no primeiro momento, houve as correções. E ainda está tendo profissionais que não receberam, por diversas situações e observações que estão cadastradas no InvestiSUS, que é o sistema que é repassado para o Ministério da Saúde. Entre elas, CPF inválido, triplo vínculo, né? Porque o duplo vínculo ele é previsto. A pessoa ter duplo vínculo com compatibilidade de horário. É previsto, né? Então, nós temos algumas observações e com o registro no seu conselho de classe. Isso é importante, o registro ativo em seu conselho de classe. Tanto é, Ricardo, a observação importante é que outro dia nós recebemos junto ao conselho uma profissional que não tinha passado em um concurso da prefeitura como auxiliar de enfermagem e nunca tinha o seu registro. Uma pessoa concursada, como é que pode? Como é que a prefeitura aceitou? Né? Simplesmente com um certificado, com um curso de 60 horas de atendente de serviço de enfermagem. E aí sem registro profissional. Uma falha da prefeitura. Por isso que a gente precisa ter o registro do profissional. E alguns profissionais tiveram essa falha, mas em todo momento o Conselho Regional de Enfermagem fez uma dinâmica de prestar o atendimento, feriado, final de semana, para que o profissional não pudesse ser prejudicado. Agora, como resolver essa situação toda em relação tanto a registro quanto a essa questão de, por exemplo, triplo vínculo? Ainda tem triplo vínculo? Como é que o cidadão consegue? Porque com essa jornada, como é que ele efetivamente consegue cumprir? Muitas das vezes o profissional, como o salário, nós temos um salário muito baixo, né? Do profissional, eu vou colocar aqui o técnico de enfermagem, né? O técnico de enfermagem recebia R$ 1.200, né? E aí, por conta disso, ele tinha 3 vínculos, né? E aí ele não conseguia fazer a sustentação da sua família, com o seu salário, das suas despesas, né? E agora ele precisa hoje se adaptar, porque se ele tem 3 vínculos públicos, ele não vai receber o piso. Com 2 vínculos públicos, ele poderá receber, confirmando que há compatibilidade da jornada de trabalho. Então, ele pode receber. O que ele não pode receber se tem 3 vínculos públicos, porque não há a compatibilidade. E isso é uma inconstitucionalidade. E aí ele precisa se regularizar para poder receber o piso salarial. É isso que eu estou falando, até porque se ele tiver 3 vínculos, ele não tem hora suficiente no dia para prestar serviço. Sim. Muitas das vezes ele passa algum plantão, né? Ele não consegue fazer a administração de toda a sua jornada de trabalho, né? Muitas das vezes ele consegue, só que ele não tem uma vida social, né? Com a família, com o estudo. Só que agora com o piso salarial da enfermagem, a sua aplicabilidade, ele vai conseguir fazer isso, né? Então ele vai ter no máximo 2 vínculos. Por quê? Porque agora ele vai ter um salário digno, né? Um salário melhor. E aí com certeza ele vai deixar esse 3º vínculo. Agora, Zé Carlos, esses 2 vínculos são permitidos, por exemplo, no setor público, mas ele ainda assim pode ter um 3º no privado? Pode sim, desde que ele tenha essa compatibilidade. Ele não pode ter 2 vínculos que demonstram que ele tenha incompatibilidade. Se ele tem 2 vínculos públicos mais um privado, ele pode sim fazer a administração do tempo dele e isso não irá interferir para receber o piso salarial da enfermagem. Explica pra gente até quantas horas ele pode ter, até quantos vínculos, né, de jornada ele pode ter, com horas determinadas, por mês, quantas? Muito bem. São 2 vínculos públicos, conforme a Constituição Federal, né? 2 vínculos públicos com compatibilidade de horário, né? Dentro de uma legalidade que tem que estar registrado em seu
conselho de classe e que não ultrapasse a jornada de 88 horas semanais. Por que 88 horas semanais? Isso de acordo com a ação direta de inconstitucionalidade, a 7222, ela coloca que precisa ser vínculos com no máximo que não ultrapasse 88 horas semanais. 44 em um, 44 em outro. Só que tem jornada de trabalho de 40 horas, de 36, de 30 horas, de 24 horas, né? Então não pode ultrapassar 88 horas semanais. Ok, vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente do Corém Maranhão, José Carlos Júnior. Zé Carlos, outro problema enfrentado pela categoria diz respeito à situação criada pelo STF aos trabalhadores do setor privado. Como ficou essa questão? O setor privado, o que a lei coloca? A Lei 14.434, ela diz assim, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer de forma prevista na lei, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva. Então, precisa ter o acordo coletivo. Só que nessa ADIM, ela coloca o seguinte, se não houver o acordo coletivo, não tiver entre as partes um acordo, pague o piso. Então, já ultrapassou todos os prazos necessários e, inclusive, já houve agora, no dia 6, né, uma reunião no TST. E essa reunião, a CN Saúde, a Confederação Nacional de Saúde, que defende os direitos das instituições privadas de saúde, ela solicitou que houvesse uma nova proposta, porque a proposta, Ricardo, é impressionante. A proposta, ela coloca que queria fazer o pagamento em até 36 meses, né? Fazer esse pagamento do piso sem uma proposta efetiva, né? Sem um ganho compatível com o piso salarial da enfermagem. E como é que vai se fazer uma divisão em até 36 meses desse recurso, né? Peraí, e aí foi colocada essa proposta e foi rejeitada. Sim, vamos lá, mas peraí. Eles queriam dividir, levar 1 ano e meio para pagar o que já está atrasado para pagar. Que já venceu em outubro, né? Certo. Em outubro já era para pagar, inclusive com retroativo. E aí eles colocam uma proposta, tinham feito uma primeira proposta para pagar até 2025. Aí depois veio com uma proposta para pagar em 36 meses. E a categoria, de fato, ela rejeitou. Tanto é que a CN Saúde, ela colocou, na última reunião que houve no TST, para que pudesse apresentar uma nova proposta no dia 17 de novembro. Aí estamos aguardando essa proposta. Caso não haja essa proposta, eu acredito que o TST ele irá julgar para que possa executar de imediato o pagamento do piso salarial de enfermagem para o setor privado. Mas a categoria tem uma alternativa a essa? Ou a alternativa já é a lei que foi aprovada no Congresso? É a execução da lei, Ricardo, porque a lei ela diz o quê? Compra-se. Então nós já temos a lei que ela coloca que tem que pagar R$ 4.750 para o enfermeiro, R$ 3.325 para o técnico, R$ 2.375 para o auxiliar. Então a lei é clara, pague o piso salarial da enfermagem. Então não existe uma negociação para isso. O que a gente quer é a execução da lei. E não tem proposta para isso. E por que esse imbróglio ainda não foi decidido pelo TST? Não foi decidido porque a confederação ela coloca alguns argumentos que não tem condições necessárias, está muito alto, pode haver demissão, né? Então coloca isso. Mas só que nós temos aí junto ao Corém a resolução que fala do dimensionamento de pessoal. Então não pode demitir. Não pode demitir. É isso que eu ia falar, porque a decisão, o número de profissionais em determinada área não é uma decisão da empresa. Da empresa, isso. Não é, assim, não é uma questão assim, eu acho que aqui cabe existem parâmetros que têm que ser cumpridos. Tem que ser cumprido conforme a resolução do COFEM. E é isso que a gente não vai abrir mão. O Conselho de Classe ele vai fiscalizar de fato e de direito o dimensionamento de pessoal. Então, o setor privado ele tem que pagar. Ricardo, o setor que mais ganhou,
que mais ganhou, que foi lucrativo, foi o setor privado na época da pandemia e continua. Os planos de saúde. Se a gente for falar do plano de saúde, quem tem plano de saúde hoje? Às vezes não consegue pagar porque é muito alto o valor. Então, é o setor que tem mais lucro. Nós temos aqui na capital grandes hospitais, que a gente pode perceber que são hospitais que têm a sua infraestrutura muito boa. Por que não paga o piso salarial da enfermagem? Está recebendo recurso, está sendo lucrativo, só não quer pagar o que é de fato e de direito. Agora, nenhum deles está pagando ainda? O conhecimento que nós temos, nenhum setor privado ainda está pagando. Por quê? Porque está aguardando o resultado dessa ação junto ao TST. Enquanto não tiver, eu acredito que eles não vão pagar. Então, o TST tem que determinar. Paga o piso salarial da enfermagem, ponto final. Agora, nessa luta, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no setor público? Ou seja, vai ser retroativo também? Tem que ser retroativo. Era para pagar a partir de outubro, né? Era para pagar com retroativo a partir de julho. Então, não houve o pagamento, então agora vai ter que pagar. Na verdade, essa negociação junto ao TST, eles estão protelando. Então, vai chegar o momento que ele vai ter que pagar retroativo por esses meses que não houveram a negociação. Então, não tem diz que me disse, não tem desculpa, simplesmente vai ter que pagar a execução da Lei 14.434. Outro imbróglio relacionado a esse tema trata da jornada de trabalho. Sim. Porque o STF também determinou que fosse uma jornada maior do que a que vocês normalmente já praticam. Como é que ficou essa questão? Muito bem. Nós tivemos aí, junto ao TST, a SADinha 7222, que foi julgado pelo TST, que pudesse pagar o 100% do piso para 44 horas semanais, né? No setor público não há profissional que faça 44 horas semanais. No máximo que a gente vê no setor público é 40 horas semanais, né? Então, por isso foi para o embargo de declaração. Então, o COFEM já entrou com o embargo de declaração para que possa ser retirado essa jornada de 44 horas semanais, para que possa pagar 100%, a sua totalidade, para 40 horas semanais. Só que a lei, ela não fala de jornada. Então, foi uma interpretação do TST para pagar conforme a jornada de trabalho. Porque se eu faço 36, faço 30, faço 40, era para pagar o piso salarial da enfermagem, conforme a lei não coloca. Só que houve essa interpretação deles, que é uma interpretação que, na minha visão, uma visão falha deles, que colocaram atrelado à jornada de trabalho, que não deveria acontecer. Zé Carlos, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, agradecemos a sua participação, queremos também desejar uma boa gestão e que você deixe uma palavra para nosso público. Ricardo, mais uma vez, é só gratidão a você que sempre nos atende, nos dá esse espaço aqui importante para colocar informação para o profissional da enfermagem, dizer que a nossa gestão trabalhará muito, continuará trabalhando, a gestão 2024, 2025 e 2026, né? E vamos juntos aí, eu agradeço, porque é muito trabalho, nós iremos continuar nosso trabalho. Agradecer a toda a nossa diretoria, nossa plenária, nossos conselheiros e todos os profissionais que acreditaram na nossa gestão. E vamos continuar dando um resultado positivo para a categoria da enfermagem aqui no estado do Maranhão. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!